Olá, eu me chamo Maria Fernanda e, juntamente com a minha colega Luna, nós desenvolvemos um projeto de aula com público-alvo do ensino médio chamado Preservar para Cultivar, uma aula para identificar a importância dos centros de origem das plantas. Então, a gente começa explicando para os alunos o que são os centros de origem de plantas cultivadas, explica que são regiões do mundo onde há grande diversidade de determinadas espécies e suas versões selvagens, não modificadas por nós, seres humanos. Então, a gente cita as 8 principais regiões identificadas e localizadas pelo botânico Vavilov e cita bastante o nome do Vavilov como um exemplo muito importante para a botânica e para o começo da identificação dos centros de origem de plantas cultivadas. Aí a gente frisa o Mediterrâneo, que vai ser o centro de origem que a gente vai trabalhar hoje. Aqui a gente traz uma imagem do mapa mundi com as regiões já destacadas, as regiões dos centros de origem, com uma pequena legenda informando onde cada uma que a gente citou fica geograficamente. É legal trazer a representação do mapa mundi nesse contexto para as crianças já irem se localizando melhor e entendendo melhor, porque às vezes só falando o nome do local é difícil de visualizar, de entender geograficamente aquele lugar, o seu clima, sua vegetação, entender todo o contexto que esse centro de origem está incluído. Bom, depois da apresentação dos centros de origem, né, o que eles são, o que eles representam, significam, a gente pensou em dar uma abertura para um debate, uma discussão de qual a importância de preservar esses centros de origem e ver quais são que surgem na sala de aula. As ideias dos alunos, a gente traria as ideias principais que podem ter surgido, né, mas é bem importante destacar, que é o fato de que nos centros de origem a gente tem as plantas sem modificações genéticas, então sem a mão do humano, né, mexendo naquela planta, e que na botânica a gente chama isso da versão selvagem da planta, que seria, a gente poderia falar para os alunos, por exemplo, que é a versão original dela, né, a primeira versão, uma coisa nesse sentido. Também é importante destacar que a preservação, ela evita a extinção da espécie, e a gente vai compreender um pouquinho melhor isso no decorrer da aula, porque a gente vai explicar sobre a questão genética da coisa ali, que envolve essa questão de extinção, e que a extinção da espécie tem a ver com a segurança alimentar, né? Porque a extinção de uma espécie de uma planta pode ocasionar a falta dessa planta na nossa alimentação, né? Que muitas vezes essas plantas estão associadas à nossa alimentação, mas nem sempre, né? E também temos a questão do equilíbrio ecológico. Então, que nesse ambiente, que é o centro de origem, vão ter as plantas que têm a interação, né, naquele lugar, uma interação específica, né? Cada espécie pode ter uma interação diferente. Então, é super importante que ocorra a preservação dessa planta nesse local pela questão das interações ecológicas, que geram o equilíbrio ecológico, né? Por último, a proteção histórica e cultural, né? A gente tem que valorizar também o fato de que a cultura local pode ter uma relação direta uma relação direta e importante, né, com essa planta. Então é importante que a gente reconheça que ela merece ser preservada por essa questão também, né? Muitas culturas têm históricos tanto alimentícios quanto medicinais ou de ornamentação mesmo, com algumas espécies de plantas. Então a gente deve pensar nessa questão cultural e histórica também. Agora é o momento que a gente considera essencial, crucial, para consolidar o conhecimento do aluno na preservação, na importância da preservação dos centros de origem das plantas, que é o propósito da aula, né? Valorizar os centros de origem, que é a genética de Vavilov. Então, como a gente ouviu, o Vavilov foi um botânico muito importante para identificar esses centros de origem, e ele cita algumas questões genéticas que vão influenciar isso, que é a domesticação das plantas, né? A domesticação é a relação da planta se tornar dependente do ser humano para sobreviver.
Então, também tem a mutação, a hibridização e o melhoramento genético das plantas, em plantas, né? Então, a gente gostaria de dar uma passada nesses conceitos de genética para poder falar sobre por que é tão importante que a gente mantenha a existência da planta, da espécie selvagem dessa planta, que é a espécie que a gente pode chamar de espécie original, né? Que não tem o dedo do ser humano envolvido na genética dessa planta. Então, a gente trouxe uma referência que fala: uma das consequências do processo de domesticação das plantas cultivadas foi o surgimento das síndromes de domesticação, ou seja, um conjunto de caracteres que distinguem as plantas cultivadas dos seus ancestrais selvagens. Então, começa a ocorrer um distanciamento do ancestral selvagem muito grande entre a planta cultivada e esse ancestral, né? Vamos tentar desmembrar essa citação para a gente poder compreender ela um pouquinho melhor. Vamos relembrar de um slide anterior que fala sobre a importância de preservar, e ele responde que pode evitar a extinção de espécies e que no centro de origem que a gente tenha plantas sem modificações genéticas. Por que isso? A gente precisa mostrar para o aluno que existe uma evolução das plantas cultivadas que, em sua grande maioria, leva à domesticação, né, da planta, que torna ela dependente de nós para poder sobreviver na natureza. E que isso não é uma coisa benéfica para a planta nem para nós, né? E o motivo dela não ser benéfica é um motivo genético. A gente pode convidar os alunos para dar fruto à imaginação e pensar numa historinha, por exemplo, que a gente tem um jardim e nesse jardim a gente gostaria de ter alguma planta, por exemplo, uma hortelã. E aí a gente vai no centro de origem dessa planta, pega uma muda e traz para o nosso jardim. E aí a gente quer cultivar essa hortelã. E o que acontece? A gente pega deste indivíduo que a gente pegou do centro de origem mudas, e assim a gente vai multiplicando o nosso cultivo, né? Mas o que vai acontecer com o meu jardim que tem muda da muda, da muda, da muda, da muda do indivíduo que eu trouxe do centro de origem? Acontece que, geneticamente falando, eles são todos iguais, são clones, né? E isso diminui a variabilidade genética. Então, agora a gente olha para o quadro, que a gente faz a associação de que plantas domesticadas têm menor variabilidade genética, né? Porque são clones dos clones dos clones dos clones, como eu comentei. E a menor variabilidade genética é um problema. Por quê? Porque a menor variabilidade genética gera menor resistência a pragas, a menor resistência às mudanças climáticas e uma resistência menor também à briga com espécies invasoras. O que é essa briga, né? É a briga pelo espaço, né? As espécies invasoras, elas vão querer dominar aquele espaço e a nossa planta domesticada, sem variabilidade genética, não consegue competir de uma forma justa com essas espécies, o que, por fim, gera maior suscetibilidade para a extinção dessa espécie. Agora a gente começa a citar alguns exemplos de plantas que são originalmente do centro de origem do Mediterrâneo, de novo com uma representação visual e geográfica do local que a gente está falando, e com uma representação visual ilustrada de alguns exemplos que a gente vai citar. A gente traz uma lista de todas as plantas que são originárias do Mediterrâneo, com enfoque para aquelas que a gente vai falar mais sobre e que são mais cotidianas para nós e que as crianças têm maior conhecimento sobre. Aí a gente traz também uma pequena descrição do clima do Mediterrâneo para já ser feita essa associação entre tipo de clima, localização geográfica e tipo de vegetação. Aqui a gente traz novamente uma pequena representação visual dos exemplos mais comuns no dia a dia que a gente mais consome, das suas versões atuais já modificadas e selecionadas por nós. A gente começa trazendo exemplos de plantas originárias do Mediterrâneo, mas que hoje em dia não são mais tão conhecidas a sua versão selvagem, e sim a sua versão altamente modificada e selecionada por nós humanos. Então, a oliveira é bastante conhecida por conta da azeitona e do azeite, e a gente traz as principais diferenças entre a versão selvagem da oliveira e a versão que hoje em dia a gente conhece e cultiva. Então, a gente frisa que a versão selvagem ela é mais bem adaptada à natureza, porém, ela não é tão apropriada para consumo por conta de não gerar tanto lucro, né? Ela tem frutos menores, mais secos e não produz tanto azeite.
Já a versão que a gente cultiva hoje, ela foi selecionada para ter frutos maiores que produzam mais óleo, que é o famoso azeite de oliva, mas ela não sobreviveria na natureza sem a nossa interferência, sem o manejo humano. Aí, nesse contexto, é interessante a gente mencionar também que essa necessidade extrema do trabalho humano, do manejo humano, é um dos motivos pelo qual o azeite de oliva é tão caro. Então, as crianças já podem ir fazendo a relação também com o cotidiano delas, com o que elas ouvem falar, com o que elas veem no mercado, com a vida financeira delas também. A gente traz também um exemplo do trigo e menciona todas as utilidades que o trigo tem em diversas comidas que a gente consome diariamente. Traz um pouco do contexto histórico, que teve o início do seu cultivo na Mesopotâmia, na Crescente Fértil. Faz um pequeno link com as aulas de história também, com que os alunos estão vendo. E aí menciona que o manejo do trigo envolve uma série de combinações práticas hoje em dia, que é o preparo adequado do solo, a escolha da variedade, controle de irrigação, adubação, controle de pragas e o monitoramento correto da colheita. Então, a gente explica que cada uma dessas etapas precisa ser cuidadosamente planejada para com que o trigo tenha uma boa qualidade e produtividade. Então, o trigo é um bom exemplo do que se tornou as plantas hoje selecionadas por nós, que elas precisam de um manejo muito rigoroso, do ambiente muito controlado, com épocas corretas do ano para se fazer cada etapa do manejo. E o trigo é um bom exemplo disso. Em sequência, a gente traz a alface e dá um pequeno contexto sobre os benefícios da alface, suas propriedades, características, e fala principalmente do manejo da alface no sentido do ciclo de vida dessa planta ser muito curto e que ele necessita, então, de ambientes altamente controlados que fiquem monitorando esse ciclo de vida e façam os processos corretos no tempo correto. Então, a gente frisa que na natureza essa planta ela provavelmente não teria o tempo suficiente para amadurecer e se reproduzir de forma eficiente sem a intervenção humana. E também frisar com que ela é muito mais sensível do que a sua versão selvagem, muito mais suscetível a pragas e ambientes extremos. Esse slide é um exemplo de como a gente apresentaria, então, a aveia, com algumas características da planta e algumas curiosidades, né? Alguns fatos, como o fato da aveia ser 78% da aveia produzida no mundo ser voltada para alimentação animal, né? De bovinos e cavalos, ou seja, para animais domesticados. E agora, com o propósito de consolidar o aprendizado, a gente fez um exercício que serve para identificar se a planta observada nas imagens abaixo tem origem no Mediterrâneo. As plantas que foram colocadas nas imagens já foram citadas no slide anterior. Os resultados, né, a resposta correta, que são a imagem do repolho, da beterraba e do trevo. As outras duas imagens são a soja, que na verdade tem origem na China, e a cana-de-açúcar, que também tem origem na China. Para finalizar a aula, a gente trouxe a ideia de fazer os alunos refletirem fora da sala de aula sobre o assunto trabalhado. O aluno deve quantificar no seu dia a dia quantas plantas, podendo ser essas árvores, flores, ele vê, ou quantos vegetais e frutas, ou temperos, né, que ele come, ele vê na cozinha, né, vê em casa, na sua alimentação, e que ele reflita qual será o centro de origem dessa planta, onde será que ela surgiu, como que ela foi para ali. Isso poderia ser aplicado de diferentes formas, tanto como apenas uma reflexão, né, dependendo do aluno, se ele tiver vontade, ele pode fazer, quanto como uma forma de exercício, né, fazer eles entregarem um relatório sobre isso, ou até mesmo uma aula prática, né, levar os alunos para o jardim, né, da escola, ou se não tiver jardim, uma saída de campo, e apresentar, né, diferentes plantas e mostrar que elas têm diferentes centros de origem. Então, de certa forma, tu pode olhar para o jardim com um olhar de uma diversidade de lugares que vieram, né, essas plantas
que essas plantas foram parar ali. Agora, para o final da nossa aula, deixamos aqui nossas referências, as nossas referências de imagens e os nossos agradecimentos. Muito obrigada pela atenção.